Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao Cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com você as questões de linguagens da prova do Enem 2023. E a gente já começa com polêmica, hein? Vem comigo. Bom, a gente vai abordar aqui uma questão que gerou bastante divergência entre o gabarito oficial e boa parte dos gabaritos extraoficiais divulgados aí pelas escolas, pelos cursinhos, youtuber, né, dos mais variados ali. E também em relação aos candidatos. Quando a gente pega a porcentagem dos acertos, dos erros ali, a alternativa correta não teve nem 10% das marcações dos candidatos. Então, chama a atenção, hein? Vamos bater um papo sobre o texto, sobre o comando. Para mim, o grande segredo dessa questão está no comando e eu te falo qual que é o meu posicionamento sobre essa confusão toda. Vamos lá. Vou começar pelo comando, porque eu acho que está aqui o segredo dessa questão. Ó, pelo menos na minha leitura, esse é o ponto. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao... Eu vou destacar isso aqui, ó. Enfatiza as mazelas. O que é enfatizar? É destacar, é realçar, é dar um olhar um pouquinho mais enfático, né? É dar um pouquinho mais de peso ali. Então, eu me oriento por esse comando. Quem montou a questão escolheu esse verbo por um motivo. Então, o texto do Olavo vai destacar, enfatizar as mazelas, toda aquela situação caótica, terrível, todos os problemas ligados à escravidão no Brasil. É a partir desse ponto que eu vou fazer a leitura do texto. A escravidão. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Pessoal, essa primeira parte aqui já chama muito a atenção, tá? Primeiro, ó, esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Aqui ele está configurando um perfil de jovem. Esse jovem que não está inserido na escravidão, tá? Que passou, que já é um momento posterior ao período da escravidão. Vamos destacar isso aqui para a gente não se perder? Esses meninos, então, que ele destaca aqui, após a escravidão. Por isso que eles não verão tudo isso. Tudo isso fará parte, ó, de museus. Ele até vai colocar aqui, quando crescerem, saberão que já houve, tá? Essa raça voltada à escravidão e ao desespero, e verão nos museus tudo isso. E aí ele vai destacar os troncos, os viramundos, os bacalhaus, os horrores todos que eram cometidos, homens assados lentamente, as virgens violadas, quer dizer, os filhos arrancados, é muita coisa triste que ele vai caracterizando aqui. Então, toda essa primeira parte está ligada a um passado que não é visto por esse grupo de meninos. Esses meninos que jogam peteca. Tudo bem? Separa nesse grupo aqui. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça mártir, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Então aqui tem uma comparação, né? Esse outro grupo nunca poderá, o primeiro grupo nunca poderá ter uma indignação tão grande como a daqueles que nasceram no meio. Então esses daqui viveram o período da escravidão. E fala que apenas vão diferenciar porque um vai visitar esse tipo de coisa e o outro, ó, estava sentindo dentro do ouvido e da alma tudo aquilo que acontecia. Certo?
Então, olha só, dois grandes tópicos, tá? De um grupo que viveu aquilo, que sentiu na alma e nos ouvidos, e um outro grupo que vai ficar sabendo de todos os acontecimentos pelos museus e por aquilo que é relatado, mas não estava lá presente, certo? Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac, aqui eu posso ser traído pela identificação do autor, o Bilac parnasiano, então ele é conhecido por fazer produções de arte pela arte, sem um fundamento social, sem um engajamento. Não caia nessa armadilha, esse texto é bem engajado, tá? A gente não está falando da poesia do Bilac, então cuidado para não cair numa perspectiva generalista. Ele enfatiza as mazelas da escravidão, ou seja, ele é enfático ao apresentar os problemas da escravidão quando ele descreve de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Aqui quem foi pela própria nomenclatura, né, do Olavo Bilac, de fazer a arte não engajada, a arte pela arte, caiu por terra, porque não tem nada de impessoal não. Ele usa muitos adjetivos pesados aqui, ele faz uma descrição muito forte. Não tem nada de impessoal não, tá? B. Contrapor a infância privilegiada das crianças da época, primeiro grupo, à infância violentada das crianças escravizadas. Então, ó, tá falando aqui que ele enfatiza, ele dá ênfase a todo o terror, a todo o problema da escravidão, quando contrapõe a infância privilegiada de um grupo à infância daqueles que viveram todo aquele terror, né, das crianças escravizadas. Olha, tem isso? Tem, né? Tem, ele tem um contraponto, ele dá ênfase em todo o terror que é visto por um grupo e que apenas vai ser visto no museu por outro grupo. Então ele coloca dois tópicos aqui em posições contrastantes para enfatizar o que é viver e o que é ouvir ou ver. Então tem. Qual que é um ponto que talvez seja problemático? Das crianças escravizadas. E aí, ó, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça mártir, ou seja, que está apenas ouvindo a outra raça que sofre e não que sofre junto. Talvez esse trecho aqui possa me gerar uma interpretação de que não era da criança escravizada, era apenas daquele que ouvia e via o gemer daquele grupo, daquela raça. Mas essa parte aqui, ó, sentindo dentro do ouvido, da alma, né, aquele grupo que cresceu em pleno horror, eu acho contestável. Não sei até que ponto dá pra gente falar que invalida a alternativa. Mas enfim, a título de curiosidade, a alternativa B foi marcada por quase 60% dos candidatos. Então ela, de fato, foi a que chamou mais atenção por culpa, eu imagino, da ênfase dada, né? ênfase a todos os males da escravidão. Então, se eu pegar o enunciado, ele está enfatizando as mazelas quando ao, né, contrapor esses dois lados. A alternativa que o Enem considerou como a correta é a C. Vou ler todo o enunciado para você entender como é que funciona. Ó. O texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Faz sentido? Faz, tá? Faz. Porque aqui, nesse primeiro grupo, ó, eu estou pressupondo um apagamento, porque já não é aquele que viveu todo o problema, não é aquele que estava lá, como ele mesmo coloca, né, sentindo o sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, é aquele que vai ver em museu, ó. E por isso não dá para comparar, a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a do outro. De fato existe ali uma comparação, porque um viveu e o outro vai ouvir, vai ler, vai ficar sabendo. Os dois não estão no mesmo nível. Então, de fato, eu tenho ali. Agora, o que eu entendo? Antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão, isso aqui seria o efeito do texto. A ênfase toda dos males
está na contraposição dos dois grupos. E aqui é o meu ponto fundamental. A estratégia do texto é enfatizar esses dois lados. O futuro apagamento é o pesar dele, é o que ele sente que é ruim. Mas a estratégia textual está nesses dois grandes tópicos. Por isso que eu acho que a questão não foi talvez bem elaborada. O comando e a alternativa, né, os distratores, não ficaram tão bem encaixados. Quando uma questão atinge tão pouca porcentagem de acerto, é sinal de que ela não conseguiu atingir o seu objetivo, que seria validar um nível de linguagem. Ela trouxe mais problemas do que a capacidade de identificar a habilidade de alguém em ler e identificar as informações básicas do texto. Tá certo? Então aqui está o gabarito correto, a alternativa C. Criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados. Ele não está criticando a suavização da violência contra o escravo. Pelo amor de Deus, né? Atenuar é amenizar. Imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Também não tem uma imaginação de indiferença em relação aos escravizados. A gente ficaria mesmo entre as duas aqui, B e C. Eu confesso que pela estrutura do enunciado, eu ficaria bem tentado a marcar o item B, tá? Embora o item C seja muito coerente também, mas ali o que vai pesar para mim é a ênfase nas mazelas. Diz aí, qual que você marcou, qual que você acha mais coerente? Valeu, pessoal. Espero ter elucidado um pouquinho todo esse imbróglio, tenha ficado claro para você. Valeu, até mais.